Eis aqui depois de 12 anos, porque na história do meu slow motion já faz 12 anos desde a última batalha entre o único sobrevivente de 8 zumbis contra um Steve. O zumbi conseguiu sobreviver. Eu até pensei em utilizar zumbis, mas para não perder o último zumbi sobrevivente, tive que usar esqueletos. Veja só a sua fortaleza sendo protegida no teto pelo seu zumbi-chefe, que está sempre de olho, tendo 2 andares super protegidos por cerca de 12 esqueletos. E é claro, vamos mostrar aqui, ó. Ó, esse baú aqui, ó, é onde fica a fortaleza, é onde fica o castelo do rei zumbi. Aqui é onde vai ficar o castelo reino humano e aqui vai ser o espaço intermediário, para não bagunçar tudo, para não ficar bagunçado. Então vamos ajeitar aqui o negócio. E esse aqui é o castelo do rei humano, o Lorde dos Lordes, que se impunha no seu trono, chamado de Cama, com seu exército de 12 cachorros, porque eu não achei bicho melhor, não achei bicho mais confiável para proteger um humano do que um cachorro. E eles se preparam para uma grande guerra. Enquanto isso, o rei zumbi está planejando tão bem o seu contra-ataque contra o rei humano, porque eles sabem que é a hora de agir. Depois de muito tempo de planejamento, o primeiro a dar o primeiro passo é o rei zumbi. Ele já começa logo lançando a braba, reunindo um formidável exército de três esqueletos, mas é claro sua presença. Ele já começa se preparando e avançando, com um na frente e 2 atrás. E acompanhado com seu incrível escudo. A sua picareta morreu há muito tempo. E do outro lado, o rei humano, prevendo seu ataque, resolve tomar a iniciativa de fazer algo, não avançar, mas outro plano. O rei humano, com toda a sua esperteza, teve uma brilhante ideia. Ele ordenou que um dos seus cachorros fosse cavar um poço para garantir que caso os esqueletos atacassem primeiro, que está acontecendo falando nisso, eles tivessem como se proteger. O cachorro foi lá e escavou e fez a mando do rei um quarto secreto, para caso a guerra fosse perdida, eles tivessem um item de fuga. Depois de muito tempo de trabalho, o cachorro volta ao seu reino e avisa para o seu rei que havia terminado seu serviço. O rei, parabenizando o cachorro, ordena que um grupo de 2 cachorros mais o cachorro trabalhador se preparasse, porque eles iam fazer a estratégia ataque por baixo. O ataque consiste em se disfarçar para garantir que o rei tenha um módulo de sobrevivência. Afinal de contas, caso os zumbis cheguem, eles têm um modo de ataque. O rei, muito esperto, resolve chamar mais um de seus soldados e pôr em posição para um contra-ataque reserva. Enquanto isso, o rei zumbi, se dirigindo com a sua comotiva, finalmente para e resolve abrir acampamento. Só que enquanto isso, ele não sabe das péssimas notícias que lhe aguardam, os dois, aliás. Voltando. O rei, depois de um belo descanso, resolve partir juntamente com sua comitiva, mas ordena que um de seus homens fique para trás, afinal de contas precisa manter para caso ele entre apuros, para que o outro soldado possa chamar outros. O rei zumbi, muito ardiloso, resolve mandar um de seus soldados para ir caminhando. E quando um de seus soldados pisa em falso, a primeira morte confirmada em campo de batalha. O rei zumbi, percebendo o que está acontecendo, pega seu isqueiro e troca pelo escudo e atira fogo dentro das trincheiras, massacrando assim dois cachorros, compensando os danos perdidos. Afinal de contas, cada um tem 12 soldados. O rei humano, percebendo isso, já que seu sentinela avisou que estava vendo tudo de longe, ordena que se reunisse uma comotiva de 3 soldados para junto com ele avançar contra o rei zumbi. Eles se preparam com voracidade para massacrar o rei zumbi. O rei zumbi, percebendo que não teria como enfrentar, já que basicamente era literalmente 2 para cada um, sem falar do todo poderoso rei humano, mesmo eles estando em pé de igualdade, não teria como enfrentar. O rei zumbi resolve tomar uma decisão extremamente arriscada. Ele resolve jogar um Enderpeel e deixar seu humilde soldado para trás. Ele rebola Enderpeel.
ele se teleportou, tomou a difícil decisão para prolongar a guerra, deixar o seu soldado para trás. Ele ordena de forma imediata que seu soldado esqueleto, o único dos dois que partiram, quer dizer, dos três, né? Se viesse mais ele, que ficasse na contenção com uma flecha encanada, para caso os humanos chegassem, ele poder se defender de alguma forma com 2 flechas, já que nesse mundo os recursos são mais difíceis de serem obtidos. Enquanto isso, o esqueleto, percebendo que não teria como sair vivo dessa, resolve fazer um ataque na Nagasaki. Ele lança TNT e ativa com isqueiro, só que o humano, sendo mais ardiloso, teleportou e utilizou, por incrível que pareça, ordenou que todos seus soldados fossem em blocos. E assim, pondo blocos por volta de pedra, quer dizer, ordenou que todos seus soldados fossem em blocos, e todo mundo clicou e tacou o bloco, assim fazendo a explosão do pobre do esqueleto ser em vão. Pum, barulho de explosão. O rei zumbi, escutando a explosão, pensando que seu soldado foi bem sucedido em matar o rei humano, se corre rapidamente pro seu covil, ou melhor, seu reino, seu castelo. De lá, ele declara estado de emergência, ou seja, todos os seus soldados têm que se posicionar para combate. Então o rei zumbi reúne uma comitiva e manda três esqueletos ficarem acompanhando o esqueleto número 1. O primeiro esqueleto resolve ter a brilhante ideia de subir um grupo de escadas, um vão de escadas, para garantir que caso seus amigos perdessem em batalha, o que não era muito difícil, eles tivessem alguma forma. E o segundo grupo conseguiu reunir armamento pesado, e o outro grupo ficou como minerador especial, ou seja, ele cavou para baixo e aguardou com extrema paciência e ardilosidade para um possível contra-ataque, caso tudo isso falhasse. Enquanto isso, o rei humano, percebendo os estragos que haviam sido feitos sobre sua maravilhosa caverna, ordena que todos os seus cachorros, antes de partirem para uma nova ofensiva, reconstruíssem tudo. Depois de 2 minutos sendo desperdiçados construindo isso, o rei humano ordena de forma imediata que seus cachorros partam ao ataque. Os cachorros já partem lançando um ataque voraz, massacrando em uma luta brutal contra os esqueletos. Depois de um confronto que só poderia ser chamado de brutal, o esqueleto que estava armado resolve dar um tiro e na base da sorte acertou um dos cachorros, botando de 3-2, ou seja, os esqueletos estavam na vantagem por menos mortes. O humano, percebendo isso, ficando extremamente furioso por ter perdido seus soldados, lança sua espada em direção ao esqueleto, matando o esqueleto de forma imediata. Depois disso, ele vê a flecha do esqueleto que estava ali, lança um Enderpeel pra, se teleportou. Pegando a flecha de forma imediata, lançou uma flechada que matou os esqueletos, deixando 3-4, lá ele, pros esqueletos. Os esqueletos estão de 4, lá ele. Depois de um headshot tão brutal como esse, os cachorros finalmente conseguiram retomar a jogada e mataram outro esqueleto, deixando 2 a mais do que o necessário. Enquanto isso, o rei humano escavava e tirava a diferença. Ele levantou sua espada e seus guerreiros também levantavam as armas recém-obtidas e declarou: morte a todos os inimigos. E os cachorros gritaram: Raul! Raul! Só que aí, de repente, enquanto o rei estava prestes a se direcionar, alguém surge. Um último líder, a última salvação. Um esqueleto, percebendo que não teria chance, resolve acionar uma dinamite. Aí eles só escutam. Tsh. Na mesma hora, o rei humano lança um Enderpeel e ordena que seus soldados também lancem. Só que, lamentavelmente, só um deles foi rápido bastante para lançar, o outro não foi tão esperto. E assim, num ataque na Nagasaki, só que dessa vez deu realmente certo, um dos seus preciosos cachorros foi morto em combate. Só que por sorte, o rei humano e seu único cachorro conseguiram escapar. Na mesma hora, o rei humano ordenou a retirada de forma imediata para a recuperação de recursos militares de extrema importância. Voltando ao seu castelo full pistola da vida, com seus poucos armamentos e seus poucos cachorros, ele ordena uma reunião de soldados ao limite.
Assim, juntando um exército enorme, gigantesco de 4 cachorros, para caso um deles morresse, pudesse tomar a arma dos outros, e deu uma flecha para um dos cachorros. Assim, reunindo a sua mais nova comitiva de combate, ele se partia para um contra-ataque. Chega, rimou. Vamos reunir aqui as tropas. O rei humano, acompanhado de seu grupo enorme, sendo protegido por trás e pela frente, lá ele 1000 vezes, declarou que hoje é o fim dos zumbis. O rei zumbi, percebendo que a merda ia esfriar, rapidamente desceu até o andar número 2 desceu até o andar número 2 da sua casa subterrânea. O rei humano, se gabando ao ver que seu castelo aparentemente era pequeno, que só tinha um andar, viu que havia apenas um sentinela. De forma imediata, usou a Enderpeel para matar o pobre do último esqueleto. Assim, entrando com facilidade no reino do zumbi, no primeiro andar, no caso. Percebendo que não havia ninguém no primeiro andar, ele resolve descer. Só que quando ele desce, ele tem uma enorme surpresa. É rapidamente surpreendido, só que por sorte um de seus cachorros protege ele, matando o esqueleto. Assim, deixando cada vez menos numeroso o seu exército, o exército do rei zumbi. O rei zumbi, percebendo que a merda estava prestes a feder, resolve lançar a braba. Os esqueletos restantes, metade do último restante do exército dos esqueletos é ordenado para um ataque kamikaze. Assim, o primeiro esqueleto segura o outro que lança uma chuva de flechas para cima, enquanto o outro esqueleto segura. O primeiro cachorro consegue se defender, mas o outro não tem tanta sorte e acaba sendo morto no combate. O cachorro, percebendo que seu inimigo está desarmado, dá risadas em deboche, mesmo tendo perdido seus amigos. O esqueleto apenas joga TNT e joga um isqueiro, enquanto isso lança um Enderpeel. Enquanto seu amigo também lança seu compassa. E assim os dois cachorros que estavam ali foram mandados de Vasco. Os dois esqueletos voltam, os dois estando armados e prontos para um confronto. Enquanto isso, os últimos dois reis ficam depois depois de cerca de 5 anos a sós, né, no caso, depois de 5 anos a sós, ficam frente a frente. O cachorro, para garantir que seu rei não ficasse sem defesa, tampou, para garantir que os esqueletos não interferissem. Enquanto isso, a batalha final acontecia. Mas enquanto isso, no castelo do rei, os seus últimos cachorros, que não era pouca coisa, eu te garanto, seus quatro últimos cachorros resolvem se reunir e discutir o que deveriam fazer. Um deles teve a brilhante ideia de prestar ajuda ao seu rei. O restante deles concordou e partiram em direção ao combate. Chegando lá, eles resolvem fazer um ataque por terra, lançando um contra-ataque brutal. Enquanto a batalha final acontece, a luta está muito desequilibrada por os esqueletos, já que são incríveis, 2 para cada esqueleto. Enquanto isso, o pobre do cachorro tenta lutar sozinho, mas é em vão. Enquanto isso na outra arena, o esqueleto consegue mandar de Vasco com o cachorro, mas também na mesma hora é morto. E como matematicamente o número foi reduzido para os dois lados, mas um tem menos do que o outro, ficou matematicamente mais para o outro. Então o outro, no seu último ato de coragem, resolve se explodir junto com os cachorros. Um dos cachorros consegue escapar, subindo um bloco de terra, deixando de uma forma covarde seus amigos para trás. O resultado? Uma enorme explosão que abalou tudo, derrubando os últimos 2 reis num combate, defesa contra ataque, ataque contra defesa. Quem será que vai ganhar nesse grande confronto? Enquanto isso, o cachorro, muito enfurecido por covardia por ter deixado seus soldados para trás, resolve subir, atacando de covardemente um dos esqueletos, roubando uma de suas armas. E assim a batalha final onde esses dois exércitos acontece. Então, Então, de repente, o rei humano resolve. Então, o esqueleto, revelando sua última carta na manga, resolve mostrar para que veio. Utilizando sua nova magia aprendida, o rei zumbi se defende lançando um exército de flechadas. O rei humano, percebendo que não teria chance de sobrevivência, lançou logo uma Enderpeel.
e se teleportou. Piu. Porra. Pronto, até que enfim, né? Bagaça. Enquanto isso, o Rei Zumbi falha de uma forma miserável, mas não desistindo, Tobin lança um Enderpeel, se teleportando de forma imediata para o campo de batalha, onde está extremamente desorganizado, onde todos eles acabam se perdendo. O Rei Zumbi, cansado da palhaçada, resolve meter o louco, já que não poderia ser o vencedor, ninguém poderia. Lançou logo aquela TNT que fez Acabou toda a guerra, valeu de quê? Seus últimos soldados reduzidos a meras cinzas, todos os seus castelos destruídos ao limites. Até que de repente os dois, no auge da sua fúria, despertam algo. Até que de repente o todo-poderoso rei humano desperta o auge de invocando uma imensa clava. Enquanto isso, o Rei Zumbi, percebendo isso, resolve utilizar o máximo de seu poder ao limite. Afinal de contas, era a batalha final. Assim, utilizando todo o seu poder e magia, ele convoca um exército. Um exército enorme de dois lanças e 3 flechas e uma TNT e um isqueiro, na intenção, se caso não fosse para ganhar, que fosse para levar o inimigo junto. Com suas incríveis 5 Enderpeels, era a batalha final. Tchararam, tchararam, tchararam. O rei humano, percebendo seu exército, lança as flechas. Só que aí o rei esqueleto... Não, quer dizer, já que aí o rei zumbi ataca com tudo. O rei humano mais uma vez se defende e utiliza sua máxima velocidade juntamente com seu exército para se teleportar. Enquanto isso, o rei zumbi se teleporta, dá uma porrada ali, dá uma porrada aqui, dá uma porrada ali. E consegue desarmar o rei humano da sua clava. O rei humano, percebendo isso, resolve utilizar todo o seu poder ao limite. Expandindo é tudo, irmão. Jogando tudo para longe, fazendo o rei zumbi ficar extremamente cansado. Aí, percebendo que os dois estavam no limite das suas forças, os dois resolvem se reunir para um último ataque. De um lado, o todo-poderoso rei humano e o todo-poderoso rei zumbi. Quem iria ganhar desse grande impacto? E até que... os dois chegaram no seu limite. Só que, lamentavelmente, desse confronto... tristemente, afinal de contas, não faria diferença, o rei zumbi foi de Vasco. O rei humano, percebendo isso, só sentiu o mais profundo vazio na sua alma. Afinal de contas, do que adiantou toda essa guerra? Por conta de uma briga besta que resultou na morte de cerca de 7 zumbis. Por conta de uma briguinha dessas, o rei, refletindo sobre isso, resolve voltar para seu castelo. Mas antes disso, ele passa pelo que um dia foi o seu poderoso reino. Tristemente, ele começa a subir uma montanha de blocos. Passeando pelo que um dia foram 2 reinos absurdamente poderosos com exércitos enormes. Ele desce suas escadas pela última vez. Percebendo tudo o que havia acontecido, ele percebe uma coisa. O reino zumbi ainda é muito poderoso, então ele percebe uma coisa. Só tem uma forma disso tudo acabar. Então, no último ato de bravura, ele resolve se sacrificar para acabar por uma vez por todas essa guerra. Afinal de contas, a guerra não acabaria até um dos lados estarem mortos, e é um vingando um pelo outro. Então ele atirou fogo em tudo. Resultado, 200.000 anos depois, depois de 50 anos, esses grandes heróis estarão para sempre memorizados como grandes lendas de seu futuro. Tanto o rei humano quanto o rei zumbi estão em exposição. Depois de 50 anos, as futuras gerações sempre usarão eles como lembrança de por que não podem guerrear entre si. Gente, se vocês gostaram dessa minha minissérie, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e curte.